Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 348, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a Carta de São Paulo aos Efésios, capítulos 4, 5 e 6, a parte final da Carta de São Paulo aos Efésios, e também Provérbios 29, versículos de 22 a 24. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você... Olha, eu tô avisando. Se você não se inscrever, eu vou parar de pedir. Vou parar de pedir pra se inscrever. Eu vou te dar 2 semanas. 3, na verdade. 3 semanas. E aí, nunca mais eu vou pedir. Mas assim, caso você queira se inscrever no canal e ativar o sininho, você pode. E caso você não queira, você pode não se inscrever também. Afinal, você chegou tão longe sem se inscrever que eu imagino que já faça até parte da sua rotina procurar o podcast na internet todo dia. Enfim, é o dia 348, vamos ler Atos capítulo 27, Efésios capítulos 4, 5 e 6, o final de Efésios, e Provérbios 29, versículos de 22 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Navegando para Roma. Quando se decidiu que navegaríamos para a Itália, confiaram Paulo e outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava partindo para os portos da Ásia, e zarpamos. Acompanhava-nos Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidônia, e Júlio, por consideração a Paulo, permitiu-lhe que se dirigisse a seus amigos para que cuidassem dele. Zarpando de Sidônia, costeamos Chipre, porque o vento era contrário. A seguir, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, desembarcamos em Mira da Lícia. Aí o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos embarcou nele. Por vários dias avançamos pouco e custamos para chegar a Cnido. Como o vento não fosse favorável, costeamos Creta ao longo de Salmone, e margeando, alcançamos com dificuldade um lugar chamado Bons Portos, próximo à cidade de Lasaia. Aí transcorreu bastante tempo, e passada a época do jejum, a navegação se tornava perigosa. Então Paulo aconselhou: Senhores, observo que a navegação irá acarretar perigos e perdas, não somente à carga e à embarcação, mas também a nossas vidas. Porém, o centurião confiou mais no timoneiro e no sobrecarga do que em Paulo. Visto que o porto não era apto para invernar, a maioria preferia partir, com a esperança de ir invernar em Félix, um porto de Creta voltado para o noroeste e sudoeste. Tempestade. Levantou-se um vento sul, e pensando que o plano fosse realizável, levantaram âncoras e costearam Creta de perto. Imediatamente, do lado da ilha, desencadeou-se um vento de furacão chamado Aquilão. Abateu-se contra o navio e, como não pudéssemos navegar contra o vento, nos deixamos levar por ele. Passando velozes e com dificuldade por uma ilhota chamada Cauda, conseguimos controlar o bote. Içaram-no a bordo e firmaram a embarcação com cordas. Com medo de encalhar na Sirte, soltamos os flutuadores e navegamos à deriva. No dia seguinte, visto que a tempestade aumentava, começaram a aliviar o navio. No terceiro dia, com as próprias mãos, desfizeram-se dos apetrechos do barco. Durante vários dias, não se viam nem sol nem estrelas, e como a tempestade não se acalmasse, esgotava-se qualquer esperança de salvação. Estávamos há dias sem comer, quando Paulo se pôs no meio e disse: Amigos, devíeis ter me escutado, e não sair de Creta, poupando-vos tais perigos e perdas. Porém agora vos exorto a ter coragem, pois nenhuma vida se perderá, somente a embarcação. Nesta noite apareceu-me um anjo do Deus ao qual pertenço e a quem venero, e me disse: Não temas, Paulo, tens de comparecer diante do imperador. Deus te concede a vida dos que viajam contigo. Portanto, coragem, amigos, confiem em Deus que acontecerá o que me disseram. Encalharemos numa ilha. Era já a 14ª noite e continuávamos à deriva pelo Adriático.
À meia-noite, os marinheiros pressentiram que nos aproximávamos da terra. Desceram a sonda e mediram 20 braças. Logo em seguida, a desceram novamente e mediram 15 braças. Temendo bater contra os recifes, soltaram 4 âncoras da popa e rezavam para que amanhecesse. Os marinheiros tentavam abandonar o barco. Já estavam descendo o bote sob o pretexto de soltar âncoras da proa, quando Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se não permanecerem no barco, vós não vos salvareis. Por isso, os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair no mar. Quando raiava a aurora, Paulo convidou todos a comer. Estais na expectativa há 14 dias, sem provar nada. Eu vos aconselho a comer, pois é necessário para a vossa saúde. Não perdereis sequer um cabelo da cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, o partiu e começou a comer. Todos se animaram e se alimentaram. Éramos no navio 276. Comeram até saciar-se e depois esvaziaram o barco, jogando o trigo no mar. Fez-se dia. Os marinheiros não reconheciam a terra, mas divisaram uma enseada com uma praia e decidiram de qualquer forma encalhar aí o navio. Soltaram as âncoras, deixando-as cair no mar, enquanto afrouxavam as amarras do timão. Içaram a vela da popa a favor do vento e dirigiram-se para a praia. Mas ao passar entre 2 correntes, o navio encalhou, a proa se encravou e ficou imóvel. Os soldados decidiram matar os presos para que ninguém escapasse nadando. Mas o capitão, querendo salvar a vida de Paulo, o impediu e ordenou que saltassem por primeiro os que sabiam nadar e chegassem à terra. Os outros iriam em pranchas ou em outras peças do navio. Desse modo, todos chegaram à terra com vida. A Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Unidade do corpo. Portanto eu, o prisioneiro por causa do Senhor, vos exorto a agir como pede vossa vocação. Com toda a humildade e modéstia, com paciência, suportando-vos mutuamente com amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito com o vínculo da paz. Um é o corpo, um o Espírito, assim como é uma a esperança a que fostes chamados. Um é o Senhor, uma a fé, um o batismo, um Deus Pai de todos, que está acima de todos, entre todos, em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida do dom de Cristo. Por isso se diz, subindo ao alto levava cativos e repartiu dons aos homens, que significa subiu, se não desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus para plenificar o universo. A uns ele nomeou apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a formação dos consagrados na obra confiada, para construir o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e sejamos homens perfeitos e alcancemos a idade de uma maturidade cristã. Assim, não seremos crianças, joguete das ondas, sacudidos por qualquer vento de doutrina, pelo engano da astúcia humana, pelos truques do erro. Ao contrário, com a sinceridade do amor, cresçamos até alcançar inteiramente aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo inteiro, coeso e unido pela contribuição das junturas e pelo exercício próprio da função de cada membro, vai crescendo e construindo-se com o amor. Conduta cristã. Portanto, em nome do Senhor, vos digo que não vos comporteis como os pagãos, com suas ideias vãs, com a razão obscurecida, afastados da vida de Deus, por sua ignorância e dureza de coração. Pois insensíveis, entregaram-se à dissolução e praticam avidamente toda espécie de indecências. Vós, ao contrário, não é isso que aprendestes de Cristo, se é que ouvistes falar dele e aprendestes a verdade de Jesus. Vós, despojai-vos da conduta passada, da velha humanidade que se corrompe com os desejos enganosos. Renovai-vos em espírito e mentalidade. Revesti-vos da nova humanidade, criada à imagem de Deus, com justiça e santidade autênticas. Portanto, eliminando a mentira, dizei a verdade uns aos outros, pois somos membros uns dos outros. Se vos irritais, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Não cedais ao diabo.
Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, trabalhe e se afadigue com as próprias mãos para ganhar alguma coisa e estar em condição de socorrer a quem tem necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra ofensiva, mas uma palavra boa que edifique quem precisa e agrade a quem a escuta. Não aflijais o Espírito de Deus que vos selou para o dia do resgate. Afastai de vós toda amargura, paixão, cólera, gritos, insultos e qualquer tipo de maldade. Sede amáveis e compassivos uns para com os outros. Perdoai-vos como Deus vos perdoou em atenção a Cristo. Capítulo 5. Imitai a Deus como filhos queridos. Agi com amor como Cristo vos amou, até entregar-se por vós a Deus como oferenda e sacrifício de aroma agradável. Fornicação, impureza de qualquer tipo, cobiça, nem sequer se nomeiem no meio de vós, como convém a consagrados. Da mesma forma, coisas obscenas, estúpidas, grosseiras, inconvenientes. Pelo contrário, a ação de graças. Pois deveis saber que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, que é uma forma de idolatria, receberá a herança no reino de Cristo e de Deus. O reino da luz. Ninguém vos engane com discursos vazios, pois por causa disso sobrevém a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos torneis cúmplices deles. Pois se no passado fostes trevas, agora, pelo Senhor, sois luz. Comportai-vos como filhos da luz. Fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Procurai discernir o que agrada ao Senhor. Não participeis das obras estéreis das trevas, pelo contrário, denunciai-as. O que eles fazem às escondidas dá vergonha dizê-lo. Tudo que é exposto à luz fica evidente, e o que é evidente é luz. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te da morte, e Cristo te iluminará. Observai atentamente como agis, não como insensatos, mas como sensatos. Aproveitai a ocasião, pois os tempos são maus. Por isso, não sejais imprudentes, mas compreendei o que o Senhor deseja. Não vos embriagueis com um vinho, que gera luxúria, mas enchei-vos de espírito. Entre vós entoais salmos, hinos e cantos inspirados, cantando e tocando de coração em honra do Senhor, dando graças sempre e por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Submetei-vos uns aos outros em atenção a Cristo. Marido e mulher. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja. Ele que é o Salvador do corpo. Pois como a igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Homens, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para limpá-la com o banho de água e com a palavra, e consagrá-la, para apresentar uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Os maridos devem amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja, já que somos membros do seu corpo. Por isso, o homem abandonará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse símbolo é magnífico, e o aplico a Cristo e à igreja. Assim vós, cada um ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Capítulo 6. Filhos e escravos. Filhos, obedecei a vossos pais em atenção ao Senhor, pois é justo que o façais. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que inclui uma promessa, para que tudo te corra bem e vivas muito tempo na terra. Pais, não irriteis vossos filhos, mas educai-os na disciplina e com a exortação de Deus. Escravos, obedecei a vossos senhores corporais, escrupulosa e sinceramente, como a Cristo. Não por servilismo ou para os adular, mas como servos de Cristo que cumprem com toda a alma a vontade de Deus. Servi de boa vontade como a Cristo, não como a homens. Conscientes de que o Senhor pagará a cada um o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Senhores, tratai-os da mesma forma, não os ameaçando, conscientes de que no céu está o Senhor deles e vosso, que não cede a favoritismos. Luta contra o mal. Finalmente,
Fortalecei-vos no Senhor e na sua força poderosa. Vesti a armadura de Deus para poderdes resistir aos estratagemas do diabo. Pois não lutais contra seres de carne e osso, mas contra as autoridades, contra as potestades, contra os soberanos destas trevas, contra espíritos malignos do ar. Portanto, tomai as armas de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Cingi os rins com a verdade, revesti a couraça da justiça. Calçai as sandálias da prontidão para o evangelho da paz. Para tudo, empunhai o espírito da fé, no qual se apagarão as lanças incendiárias do maligno. Colocai o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Constantes na oração e na súplica, rezai constantemente com o Espírito. Para isso, velai com perseverança, rezando por todos os consagrados, também por mim, para que quando eu abrir a boca me seja concedido o dom da palavra e possa expor livremente o segredo da boa notícia. Eu sou mensageiro dela na prisão, que eu possa anunciá-la livremente, como é devido. Saudações. Tíquico, o irmão querido e ministro fiel do Senhor, vos informará para que saibais como estou e o que faço. Para isso eu o envio a vós, a fim de que tenhais notícias minhas e vos anime. Aos irmãos, paz, amor e fé, que vem de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e imortalidade para todos os que amam o Senhor nosso, Jesus Cristo. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículos de 22 a 24. Homem colérico atiça as brigas, e o irascível uma multidão de crimes. A soberba de um homem o humilhará, o humilde conservará sua honra. Quem é cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Requerido sob pena, não o denuncia. Pai do céu, nós te louvamos e te glorificamos. Senhor Deus, nós te agradecemos por nossas lutas. Te agradecemos por nossas batalhas e te agradecemos pelo fato de que confia em nós o suficiente para nos permitir participar do teu trabalho. E tu confias em nós o suficiente para nos fazer teu corpo na terra. Ai, Senhor Deus, tu nos fizeste membros do teu corpo, porque confias em nós. Não apenas porque nos amas e queres derramar o teu amor sobre nós e nos dar vida em ti, mas também porque quer que participemos na tua missão. Tu nos fizeste tuas mãos e pés neste mundo, e por isso, por favor, Senhor Deus, nos ajude a nunca desvalorizar isso, a nunca baixarmos a guarda. Nos ajude a sempre andar contigo, andar como tu, andar como Jesus. E é por ele, Jesus Cristo, teu Filho, Rei do Universo, que fazemos essa oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vimos o penúltimo capítulo de Atos dos Apóstolos. E São Paulo tá fazendo uma baita jornada, né? Imagina, tem 260 pessoas no navio, incluindo Lucas, indo lá para Roma. Sabemos que Lucas tá lá porque, lembra, sempre que aparece nós no texto, quem tá escrevendo o texto é Lucas. Então quer dizer que ele tá lá com eles também. Ele tá descrevendo o que ele também vivenciou. Mas pensa nisso. Ele não só tá a caminho de Roma para ser julgado e, com sorte, compartilhar o evangelho, mas a viagem por si só já é difícil. E quantas vezes nós estamos indo para algum lugar, e já falamos sobre isso antes, mas quantas vezes estamos indo para algum lugar e no meio do caminho aparecem algumas dificuldades e pensamos, cara, eu não devia nem ter saído de casa. E podem até ser coisas corriqueiras, tipo, sei lá, trânsito ou um atraso do ônibus. Eu não sei vocês, mas isso é um problema que eu tenho. Qualquer coisinha minha cabeça já pensa, aí ó, pra que eu fui querer sair de casa? E aqui São Paulo tá passando por tudo isso e ele não dá nenhum sinal de arrependimento. Na verdade é o oposto. Ele dá todos os sinais de que ele confia no Senhor. Ele tá lá dizendo, tá, eu vou ter que passar por isso pra chegar lá. Tudo bem, se essa é a vontade de Deus, vamos nessa. E esse é o segredo da santidade. Poder olhar para a situação e dizer, ok, seja o que for que esteja acontecendo, esta é a vontade de Deus para mim nesse momento. Mesmo que não seja algo bom, não que Deus deseje o mal, tá? Mas ele pode... Lembra, ele às vezes nos coloca em uma situação que seria sua vontade perfeita, estarmos nela, ou permitir que estejamos em uma situação por sua vontade permissiva. E São Paulo está numa situação horrível durante essa viagem para Roma. Mas ainda assim, ele consegue enfrentar isso sem reclamar, sem se lamentar e se vitimizar. Não, ele diz, ok, Senhor,
esta é a tua vontade para mim hoje. E essa é a minha oração por todos nós hoje, que possamos dizer, seja qual for a nossa situação, ok, Senhor, esta é a tua vontade para mim nesse momento, mesmo quando for algo desagradável. Aliás, falando nisso, nós vimos também a conclusão da carta de São Paulo aos Efésios. E lá fala sobre a unidade no Espírito. Agora, tem um dos grandes temas que vemos, claro, é a questão de que é necessário levar uma vida convertida. Paulo deixa claro para o povo de Éfeso que eles não podem mais viver como antes. No capítulo 5, na verdade, perdão, capítulo 4. No capítulo 4 temos as regras para essa nova vida. Tem um subtítulo lá, que é a conduta cristã, e ele diz: Vós despojai-vos da conduta passada, da velha humanidade. Revesti-vos da nova humanidade, criada à imagem de Deus, com justiça e santidade autênticas. Se vos irritais, não pequeis. Daí continua. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, trabalhe e se afadigue com as próprias mãos. Tipo, você roubava? Então agora vai trabalhar. Faça algo de útil com as mãos. Você reclamava e xingava os outros? Então agora fale apenas coisas que edifiquem aqueles ao seu redor. Não aflijais o Espírito de Deus que vos selou para o dia do resgate. Afastai de vós toda a amargura, paixão, cólera, gritos, insultos e qualquer tipo de maldades. Sede amáveis e compassivos um para com os outros. E isso aqui é muito importante. Perdoai-vos como Deus vos perdoou em atenção a Cristo. Imitai a Deus como filhos queridos, agi com amor, como Cristo vos amou até entregar-se por vós a Deus, como oferenda e sacrifício de aroma agradável. Daí ele continua falando, vocês precisam deixar as obras das trevas, as obras deste mundo, e se revestir com o Espírito Santo, e isso é crucial para cada um de nós. Agora, uma das partes mais importantes que a gente precisa falar está aqui no capítulo 5, que é quando ele fala sobre o amor de marido e mulher. Ele diz, maridos amem suas esposas, esposas respeitem seus maridos. Aliás, essa é uma das leituras que os casais mais escolhem como leitura para o casamento. E o que acontece aqui nessa parte é que, assim, tem um ensinamento que se chama Teologia do Corpo. A Teologia do Corpo é uma coletânea de ensinamentos dados ao longo de cerca de 5 anos por o Papa São João Paulo II, onde ele fala não apenas sobre o relacionamento entre homens e mulheres, mas também sobre a relação do ato sexual com a dignidade humana, a natureza humana e o amor humano. É sensacional. E nesse ensinamento é destacada essa parte do capítulo 5 de Efésios. E toda essa ideia do que significa maridos amem suas esposas, esposas sejam submissas aos seus maridos. E quando explicamos essa parte para as noivas, praticamente todas, sem exagero, praticamente todas elas dizem, essa vai ser a leitura do meu casamento. Elas amam essa parte. Por quê? Porque, à primeira vista, parece que tá dizendo para a esposa se rebaixar, né? Ser submissa. À primeira vista, soa como se você estivesse dizendo para você apenas servi-lo. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. E lembra, já falamos sobre isso, que São Paulo já escreveu e deixou bem claro que submeter-se não é o mesmo que declarar alguém inferior a outra pessoa. E aqui é a mesma coisa. Inclusive, São Paulo está dizendo, Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja. E sim, reconhecemos que a igreja está sob a cabeça. Ela está sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Está submissa ao Senhor Jesus Cristo. Mas pensa nisso. O resto do corpo de alguém vale menos que a cabeça? Não. Não, né? Há essa estranha, misteriosa igualdade entre a cabeça e o corpo, e entre o corpo e a cabeça. E assim, de maneira semelhante, São Paulo está dizendo, esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. E maridos, amem suas esposas como a si mesmos. Agora, além disso, sabemos disso porque no versículo 21 diz, submetei-vos uns aos outros em atenção a Cristo. Então, maridos e esposas, ambos estão se submetendo, né? Pensa nisso. Submetei-vos uns aos outros em atenção a Cristo. Não é uma questão de um se impor sobre o outro, é uma relação de respeito mútuo, onde um tenta ser mais submisso que o outro, e não o contrário. E assim, esposas, sim, sejam submissas aos seus maridos, mas também maridos, amem suas esposas. E de que forma amem suas esposas? Como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Ele abriu mão do que ele queria e, em vez disso, viveu e deu sua vida para que ela tivesse vida. E assim, de novo, não se trata de dominância, não se trata de um querer ser superior. É o oposto. São ambos tentando se servir da melhor forma possível, para assim servirem
da melhor forma a Cristo. Então, maridos, amem suas esposas como? Como Cristo amou a igreja. O que não significa dominar, não significa ser superior. Não significa eu tô no comando, fica quieto e me escuta. Não. O que Jesus fez? Ele se humilhou, tomou a forma de escravo. E vamos ouvir isso amanhã. Ele se humilhou e tomou a forma de escravo. E este é o chamado para todos os maridos. Como você, como marido, pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Não é fazendo com que ela faça para você o que você quer, mas sim se submetendo humildemente e dando sua vida para que ela tenha vida. É dizendo não ao que você quer para que ela tenha o que precisa. E esse é o grande chamado. São Paulo diz: esse símbolo é magnífico e eu o aplico a Cristo e à igreja. E é a forma como o Senhor nos chama a viver. E é a mesma coisa depois que ele fala dos filhos com os pais e escravos e senhores. E de novo, escravos e senhores? Porque São Paulo não tá mandando eles libertarem os escravos de vez? Então, lembra da questão que naquela época esse tipo de escravidão fazia parte da economia e que o conceito era diferente. Aqui, basicamente, ser um bom senhor e ser um bom escravo estaria se referindo a ser um bom empregador e a ser um bom empregado. Inclusive, São Paulo deixa isso muito claro no versículo 9 do capítulo 6. Senhores, tratai-os da mesma forma. Ou seja, trate-os bem, né? Não os ameaçando, conscientes de que no céu está o Senhor deles e vosso. Cara, isso é muito importante. Que essa questão de igualdade e, ao mesmo tempo, complementaridade, submissão mútua. Sim, não se trata de dominação, não, claro que não. Mas sim uma disputa para servir, para amar, para respeitar e honrar uns aos outros. Porque, pessoal, estamos em uma batalha. E essa é a realidade. Passamos tanto tempo brigando uns com os outros, passamos tanto tempo brigando por política, passamos tanto tempo brigando com pessoas que discordam de nós. E São Paulo deixa muito, muito claro que nossa batalha não é contra seres de carne e osso, mas contra principados, contra as potestades, contra as autoridades das trevas, contra espíritos malignos do ar. Ele diz: portanto, tomai as armas de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Nossa, isso é importante, porque essa é a chave. Nossa, o episódio tá ficando gigante, eu peço perdão por isso, mas aqui estamos, no final da carta de São Paulo aos Efésios, e há um dia do final de Atos dos Apóstolos. Tô rezando por você hoje, por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Deus abençoe.